Meu marido chegou orgulhoso dizendo que tinha dado todo o salário dele pra mãe e ainda alugado um apartamento pra ela. Eu sorri e só perguntei: perfeito. E amanhã você vai comer o quê e dormir onde? Ele riu, achou que eu estava brincando. Então eu coloquei uma pasta sobre a mesa, e quando ele leu a primeira folha, o sorriso morreu no rosto dele. Diego sempre tinha dinheiro para a mãe dele, para mim. Nunca, se eu pedia ajuda com o aluguel, ele suspirava. Se faltava comida em casa, dizia que estava sem dinheiro. Se eu lembrava da luz, da água ou da escola do meu filho, ele se irritava. Não exagera, Carolina, você ganha bem? Sim, eu ganhava bem, porque trabalhava 10 horas por dia em uma clínica na zona sul de São Paulo. Voltava para casa, cozinhava, lavava uniformes e ainda ajudava o Mateu, meu filho de 8 anos, com a lição. Diego, por outro lado, saía do trabalho, passava num bar, comia alguma coisa na rua, deitava e dizia que estava cansado, mas para Dona Elvira, a mãe dele, sempre tinha energia. Minha pobre mãe está sozinha, minha pobre mãe precisa de remédio, minha pobre mãe não pode viver naquela casa. A pobre mãe tinha 2 terrenos, uma aposentadoria, um filho sustentado por mim, e uma língua capaz de destruir qualquer pessoa. Desde que me casei, Dona Elvira me chamava de interesseira, mesmo eu tendo entrado naquele casamento com carro, trabalho e dinheiro guardado, mesmo eu tendo pago a cirurgia do Diego quando ele bateu o carro bêbado, mesmo eu tendo quitado dívidas que a família dele escondeu antes do casamento. Naquela noite, ele chegou com um sorriso enorme, como se tivesse salvado o mundo, mãos vazias, sem leite, sem pão, sem nada, nem fralda pro sobrinho dele, que a irmã tinha deixado de novo na minha sala. Amor, ele disse, tirando o relógio, minha mãe precisava de ajuda urgente, já aluguei um apartamento para ela e dei todo o meu salário. Falou com orgulho, como uma criança esperando aplausos. Eu coloquei a faca sobre a bancada. Mateu estava no quarto. Graças a Deus, perfeito, respondi, olhando direto para ele. Agora me explica, amanhã você vai comer o quê e dormir onde? Diego riu. Ah, Caro, para com esse drama. Não é drama, é minha mãe, e essa é a minha casa. O rosto dele mudou. Nossa casa. Eu sorri. Foi ali que eu entendi. Ele nunca tinha lido nada, nem escritura, nem conta, nem a vida que eu carreguei sozinha enquanto ele brincava de filho exemplar com dinheiro que não era dele. Fui até o armário da sala e peguei a pasta preta, a mesma que eu vinha montando há 3 anos. Coloquei sobre a mesa. Dona Elvira, que já entrava sem bater como sempre, parou na porta. O que é isso? Diego perguntou. A sua realidade. Ele abriu a pasta com impaciência. Primeira folha, escritura do imóvel. Segunda, extratos bancários. Terceira, contrato de casamento com separação de bens. Quarta, recibos de tudo que eu paguei, aluguel, comida, carro dele, cartões, remédios da mãe, até o depósito do novo apartamento da Dona Elvira, que não saiu do salário dele, saiu de um cartão adicional aberto no meu nome, sem a minha autorização. Diego parou de respirar. Carolina, não. Levantei a mão. Não fala meu nome, é como se eu ainda fosse sua. Dona Elvira avançou, irritada. Não fala assim com o meu filho. Eu olhei para ela, e pela primeira vez, não abaixei a cabeça. A senhora ensinou seu filho a chorar quando quer alguma coisa. A mim, ensinaram a fechar a porta quando eu me canso de sustentar parasitas. Diego bateu na mesa. Ela é minha mãe, e eu sou a mulher que você endividou para sustentar ela. Ele engoliu seco. Eu posso resolver isso. Não. Abri a última parte da pasta e tirei 2 folhas. Uma era a denúncia, a outra, uma medida protetiva provisória. Dona Elvira empalideceu. O que você fez? O que eu devia ter feito no dia em que a senhora disse pro meu filho que eu não era a família dele? Diego congelou. O quê? Eu olhei para ele. Calma. Uma calma que doía mais que qualquer grito. Sim, Diego. O Mateu ouviu tudo. A casa ficou em silêncio. Do corredor, meu filho apareceu abraçando o dinossauro de pelúcia, os olhos vermelhos. Diego tentou se aproximar. Mateu deu um passo para trás. Aquilo quebrou ele. Devia ter quebrado antes. Então a campainha tocou. 3 batidas firmes. Dona Elvira olhou para a porta e começou a tremer. Diego franziu a testa. Quem é? Eu peguei a pasta e caminhei até a entrada. O advogado? Que advogado? Abri a porta. Do lado de fora estava o Dr. Robles com 2 policiais e um envelope amarelo lacrado. Ele me olhou com seriedade, depois olhou para Diego. Senhor, antes de falarmos sobre o uso indevido de cartão, há algo mais grave. Dona Elvira soltou um gemido. Não diga nada. Diego virou para ela. Mãe? O advogado levantou o envelope. Sua esposa pediu para investigar o apartamento que o senhor acabou de alugar para sua mãe. Diego ficou pálido. E daí? Robles respirou fundo. Esse apartamento já está no nome dela. Há 6 anos. Eu olhei para Diego pela última vez. Agora pergunta para ela de onde veio o dinheiro para comprar.
Olhei para Diego pela última vez. Agora pergunta para ela de onde veio o dinheiro para comprar. Diego olhou para Dona Elvira. Pela primeira vez, não olhou para ela como se fosse uma santa. Olhou como se fosse uma mulher cheia de segredos. Mãe, disse, do que ela tá falando? Dona Elvira apertou a bolsa contra o peito. A mesma bolsa marrom que ela sempre deixava sobre a minha mesa, como se a minha casa fosse sala de espera da vida dela. Não dá ouvidos, filho, essa mulher tá louca, sempre foi ressentida. Robles colocou o envelope sobre a mesa. Senhora Elvira, dentro deste processo há escrituras, registros em cartório, transferências e extratos bancários. O apartamento no bairro Portales aparece no seu nome há 6 anos, também consta um segundo imóvel em Tauneplanta, adquirido por meio de pagamentos parcelados. Diego ficou pálido. Segundo imóvel? Dona Elvira fechou os olhos. Eu precisava me proteger. Se proteger de quê? Perguntou Diego com a voz falhando. A senhora disse que não tinha onde morar. Uma mãe não tem que dar explicações pro filho. Soltei uma risada curta. Que conveniente quando precisa de dinheiro, é uma pobre mãe abandonada quando pedem explicação, vira uma mulher independente. Dona Elvira me fuzilou com os olhos. Fica quieta. Não, senhora, na minha casa ninguém me manda calar. Os policiais continuavam na entrada. Não tinham falado muito, mas a presença deles mudava tudo. Diego já não podia gritar como sempre. Dona Elvira já não podia inventar lágrimas sem testemunhas. Mateu ainda estava no corredor, abraçando o dinossauro de pelúcia, com aquele olhar de criança que entende cedo demais que adultos mentem. Me ajoelhei diante dele. Meu amor, vai na casa da vizinha, por favor. Não quero te deixar. Você não tá me deixando, só vai pra um lugar onde não precisa ouvir isso. Mateu olhou pra Diego. Ele vai embora? Senti o coração apertar. Vai. Diego tentou se aproximar. Mateu, meu filho deu outro passo pra trás. Aquele gesto pequeno quebrou ele. Devia ter quebrado antes. A vizinha, Dona Clara, apareceu na porta ao ouvir o barulho. Fiz um sinal. Ela abriu os braços sem perguntar. Mateu correu até ela e antes de entrar, me olhou como se quisesse ter certeza de que eu também ia ficar bem. Quando a porta se fechou, voltei para a sala. Eu não era mais só esposa. Não era mais nora. Era uma mulher com documentos e uma porta própria. Robles abriu outra pasta. Senhor Diego, além da denúncia por uso indevido de cartão adicional e possível falsificação de autorização de crédito, existem registros de compras de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos entregues na residência da senhora Elvira, muitos pagos com crédito no nome da senhora Carolina. Diego olhou para a mãe. Que móveis? Dona Elvira abaixou a cabeça. Ali vi que Diego começava a entender, não tudo, mas o suficiente para sentir o chão sumir. Mãe, me diz que a senhora não sabia. Ela respirou fundo. Sua esposa ganha bem. A frase caiu como uma pedra. Diego piscou. O quê? Ela não tem direito de reclamar. Não é como sua irmã. Não é como eu. Carolina sempre se achou demais porque tem dinheiro. Senti uma calma fria. Não, senhora, eu me achei responsável. Vocês que confundiram isso com obrigação. Dona Elvira apontou pro corredor. Além disso, aquele menino nem é filho do Diego. Diego fechou os olhos. Como se doesse ouvir, mas não interrompeu rápido. E isso foi o que me libertou de vez. Obrigada, eu disse. Ele me olhou. Por quê? Porque eu precisava confirmar que não estava exagerando, que não era cansaço, que não era meu jeito. O problema nunca foi o dinheiro. Foi vocês acharem que eu e meu filho éramos convidados na nossa própria vida. Diego passou as mãos no rosto. Carolina, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Qual parte? O cartão. As mentiras. Sua mãe humilhando Mateu? Ou você me fazendo sentir culpada por pedir comida enquanto bancava móveis para um apartamento que ela já tinha? Eu não sabia do apartamento, mas sabia que não dava para casa. Sabia que eu pagava tudo, sabia que sua mãe me chamava de interesseira, sabia que Mateu ouvia, e mesmo assim, toda vez que eu tive que escolher entre paz e dignidade, você pediu paz. Hobbes interveio. Senhor, a senhora Carolina solicita que o senhor desocupe o imóvel hoje à noite, pode levar documentos pessoais, roupas básicas e itens essenciais. O restante será inventariado depois. Diego levantou os olhos perdido. Para onde você quer que eu vá? Ouvi minha própria pergunta ecoando. O que você vai comer amanhã e onde vai dormir hoje? Ele tinha rido. Agora não. Pra casa da sua mãe, respondi. Ela tem apartamentos. Dona Elvira se tensionou. Ele não pode ficar comigo, não tá preparado. Diego olhou pra ela. Devagar. Não tá preparado? Tenho coisas guardadas lá. Que coisas?
Peguei algumas fotos da pasta e coloquei na mesa. Sala nova, mesa de jantar, máquina de lavar, geladeira, uma TV enorme. Diego olhou com as mãos tremendo. A senhora disse que dormia num colchão velho. Foi modo de falar, ela murmurou. Eu te dei meu salário inteiro hoje. Eu preciso para outros pagamentos. Quais pagamentos? Dona Elvira não respondeu, porque não havia pobreza ali. Havia ganância, anos de manipulação escondidos atrás da palavra mãe. Diego sentou como se as pernas não aguentassem. Todo esse tempo, eu disse, eu fui o banco da sua família. Dona Elvira virou para mim. Não se faça de vítima, ninguém te obrigou. Aquilo arrancou o último resto de piedade que eu tinha. Tem razão, ninguém apontou uma arma, vocês usaram culpa, usaram o Mateu, usaram a palavra família como corda, mas eu aprendi a soltar. Robles entregou um documento para Diego. Assine o recebimento. Não vou assinar nada. Senhor, assine o recebimento, não significa que o senhor concorda, só confirma que foi notificado. Diego pegou a caneta, olhou para a mãe, por hábito, como se ainda precisasse de permissão. Dona Elvira balançou a cabeça. Não assina, filho, ela vai se acalmar, sempre se acalma. Eu me aproximei. Não mais. Diego assinou. A letra saiu torta. Depois foi até o quarto pegar uma mochila. Não deixei ele entrar sozinho. Entrou comigo, com Robles e com uma policial. Pegou calças, camisas, carregador, carteira e uma caixa de relógios. Quando pegou um de aço eu segurei. Esse não. É meu. Fui eu que paguei. Ele apertou o relógio. Carolina, deixa. Ele deixou. Uma pequena vitória. Triste, mas vitória. No armário, encontrou uma camisa que eu tinha passado para uma entrevista. Segurou por um momento. Eu te amei. Me surpreendeu ainda doer. Talvez, respondi, mas você me custou mais do que cuidou de mim. Ele abaixou a cabeça. Eu não achei que a gente chegaria nisso. Eu achei, há meses, você só não viu porque eu ainda estava cozinhando. Quando saiu com a mochila, Dona Elvira já estava na sala, falando ao telefone, fingindo indignação. Sim, comadre, imagina, tá expulsando a gente, depois de tudo que meu filho fez por ela. Peguei o celular da mão dela. Não quebrei. Só encerrei a ligação, fora da minha casa. Os olhos dela queimaram de ódio. Você vai ficar sozinha. Olhei para a porta da Dona Clara, onde meu filho estava seguro. Não, vou ficar em paz. Dona Elvira pegou a bolsa e caminhou até a saída. Diego foi atrás dela. Na porta, ele parou. Posso me despedir do Mateu? Hoje não. Sou padrasto dele. Hoje você é o homem que deixou ele se sentir descartável. Ele engoliu seco. Eu não quis, mas aconteceu. Ele não insistiu. Talvez porque os policiais ainda estivessem ali. Talvez porque pela primeira vez não tinha mãe aplaudindo cada drama. Quando a porta se fechou, o apartamento ficou em silêncio. Não foi um silêncio bonito. Foi um silêncio estranho, como quando você desliga um aparelho que passou anos fazendo barulho e só então percebe o quanto sua cabeça doía. Robles ficou comigo até trocarem a fechadura naquela mesma noite. A policial me recomendou guardar prints, áudios, recibos, extratos. Disse que a medida protetiva precisava ser confirmada. Eu só assentia, como se entendesse tudo, mas por dentro repetia uma frase. Foram embora, foram embora, foram embora. Fui buscar o Mateu. Ele estava sentado no sofá da Dona Clara, sem tocar no biscoito que ela tinha dado. Quando me viu, correu para mim. Ele não vai mais morar aqui? Não, meu amor. E a mãe dele? Também não. Ele me abraçou tão forte que doeu nas costelas. Foi por minha causa? Me agachei na frente dele. Não foi por mim, e também para te proteger. Mas você não quebrou nada, foram os adultos que quebraram coisas que não deviam. Ele chorou no meu ombro. Eu também. Dona Clara nos deixou chorar sem dizer nada. Tem gente que cuida justamente porque não atrapalha. Naquela noite, Mateu dormiu comigo. Antes de dormir, perguntou: agora a gente é uma família de verdade? Acariciei o cabelo dele. Sempre fomos, só que agora ninguém vai vir dizer o contrário. Às 6 da manhã chegou a primeira mensagem do Diego. Dormi no carro, minha mãe não abriu a porta. Li, não respondi. Depois outra. Eu sei que errei, mas você sabe como ela é. Sim, eu sabia como ela era. E também sabia como ele era quando era conveniente ser filho para não ser homem. Dona Elvira ligou 20 vezes. Não atendi. Mandou áudios. No primeiro chorava. No segundo me insultava. No terceiro dizia que o Mateu era ingrato.
No quarto oferecia devolver alguma coisa se eu retirasse a denúncia. Esse eu encaminhei pro Robles. Ao meio-dia fui ao banco. Bloqueei o cartão. Contestei as cobranças. Abri um protocolo de investigação. A atendente me olhou com aquela cara de pena que a gente odeia precisar. Senhora, isso pode demorar. Eu demorei anos para me cansar, respondi. Posso esperar mais algumas semanas. Depois fui para a clínica. Trabalhei como deu. Medi pressão. Organizei prontuários. Sorri para pacientes. No banheiro chorei 3 vezes. Às 4 da tarde, a segurança avisou que o Diego estava lá fora. Não quis vê-lo. Robles disse por telefone que era melhor deixar claro, com testemunha, que eu não queria contato. Saí acompanhada pela minha chefe. Diego estava com a mesma roupa, olheiras profundas, sem aquela segurança de sempre. Carolina disse: minha mãe vendeu o carro. Que carro? O que eu usava. Disse que era dela porque ela precisou primeiro. Quase senti pena. Quase. Bem-vindo à sua família, Diego. Não tenho pra onde ir. Você tem trabalho. Só recebo na quinzena. Pede pra sua mãe. O rosto dele endureceu. Não seja cruel. Respirei fundo. Cruel foi falsificar autorização para abrir crédito no meu nome. Cruel foi deixar sua mãe dizer pro meu filho que ele não era família. Cruel foi me ver exausta e chegar orgulhoso dizendo que seu salário era para outra casa. Isso não é crueldade. É a vida sem a minha carteira. Os olhos dele encheram de água. Eu te amo. Antes, isso teria me feito parar. Naquele dia só me cansou. Você não me ama. Sente falta de eu resolver tudo sem te cobrar o preço emocional. Me dá tempo. Eu te dei 3 anos. Estou confuso. Eu não estou. Fui embora. Não olhei para trás. As semanas seguintes foram uma guerra de papéis. Dona Elvira tentou dizer que eu tinha dado dinheiro de presente. Diego disse que não sabia do cartão. A irmã dele, a mesma que deixava o bebê na minha sala, sumiu quando o Robles encontrou anúncios vendendo pela internet alguns eletrodomésticos comprados com o meu crédito. Máquina de lavar, forno, aspirador. Tudo anunciado como novo, pouco uso. Quando vi aquilo, senti uma raiva limpa. Não era só o Diego. Era uma família inteira sugando meu esforço e chamando de ajuda. Robles apresentou tudo. O banco congelou as cobranças. O juiz concedeu medidas de proteção por violência econômica e psicológica. Diego foi proibido de se aproximar da minha casa e da escola do Mateus sem autorização. Dona Elvira também, depois que tentou abordar meu filho com uma sacola de doces na saída. A professora me ligou na hora. Cheguei tremendo. Dona Elvira estava no portão, de vestido preto e cara de mártir. Só queria ver ele. Me coloquei entre ela e Mateu. Não, você não. Eu tenho, por isso aprendi a trancar. Mateu não quis os doces. Essa foi a nossa primeira vitória doce. 3 meses depois, teve audiência de conciliação por causa da dívida. Diego chegou mais magro, com um terno emprestado. Dona Elvira chegou cheia de joias. Dizia que não tinha dinheiro, mas estava com bolsa nova, unhas feitas e perfume caro. Robles colocou os documentos na mesa. Reconhecimento da dívida. Plano de pagamento. Devolução de sobre a minha casa. Diego assinou depois de pouca discussão. Dona Elvira se recusou. Eu não devo nada a essa mulher. Diego levantou o olhar. Assina, mãe. Ela ficou com o imóvel. Vai me trair por causa dela? Diego respirou fundo. Não vou parar de me trair por sua causa. Não me comoveu. Não o suficiente. Mas entendi que algo nele finalmente tinha quebrado. Dona Elvira assinou com raiva. Quando saímos, Diego me alcançou no corredor. Estou fazendo terapia. Que bom. Não moro mais com a minha mãe. Que bom, aluguei um quarto. Que bom. Ele sorriu triste. Você não vai dizer mais nada, né? Olhei para ele. Nem toda mudança merece aplauso, Diego. Algumas são dívidas pagas tarde. Ele abaixou a cabeça. O Mateu me odeia? Ele está se curando. Não tenta usar ele para aliviar sua culpa. Eu gostava dele. Então deixa ele crescer sem carregar isso. Fui embora. Naquela noite comprei frango assado e gelatina colorida. Mateu e eu jantamos na sala vendo um filme de dinossauros. Ele adormeceu com a cabeça nas minhas pernas. Acariciei o cabelo dele. A casa estava bagunçada. Tinha louça na pia, roupas sem dobrar, uma goteira pequena na cozinha. Mas respirava. Algumas semanas depois, enquanto fazia a lição, Mateu disse: Mãe, a casa parece quando você abaixa o volume da televisão. Chorei em silêncio. Diego tinha sido isso. Um barulho constante. Um barulho ao qual me acostumei tanto que achei que era casamento. Com o tempo criamos novas rotinas. Aos sábados, tomávamos café no mercado. Aos domingos, lavávamos uniformes ouvindo música. As noites já não tinham aquele cheiro de briga engolida.
Mateu parou de dormir agarrado ao dinossauro. Um dia ele disse: "Posso chamar o Bruno para brincar?" Antes eu não chamava porque o Diego ficava bravo com barulho. Senti outra pontada. Claro que pode. Naquele sábado, a casa se encheu de risadas, brinquedos espalhados e migalhas de biscoito. Nunca gostei tanto de varrer. Um ano depois, parte da dívida foi reconhecida formalmente. Não recuperei tudo. A justiça raramente devolve por completo o que a gente perde. Mas recuperei o suficiente. Dinheiro suficiente para respirar. Silêncio suficiente para dormir. Dignidade suficiente para me olhar no espelho sem me perguntar por que aguentei tanto. Dona Elvira perdeu um dos apartamentos por dívidas e penhoras parciais. Não comemorei, não fui ver. Não precisava assistir a queda dela para me sentir de pé. Diego continuou pagando, às vezes em dia, às vezes atrasado. Robles cuidava disso. Eu já não corria atrás. Já não implorava. Já não explicava. Um dia encontrei a pasta preta na gaveta da sala de jantar. Mateu viu. O que é isso? Papéis importantes. De coisas ruins. Abri. Escritura. Extratos. Recibos. Denúncia. Medida protetiva. De coisas que me ajudaram a acordar. Ele tocou a capa. Você vai jogar fora? Pensei em tudo que aquela pasta significava. Medo. Prova. Escudo. Porta. Não, vou guardar. Para lembrar que quando algo não parece justo, a gente não deve se acostumar, tem que olhar de perto. Mateu assentiu sério. Tipo quando tem uma pedra no sapato. Sorri. Exatamente. Naquela noite, depois de colocá-lo para dormir, fui até a varanda com um café. A cidade soava distante. Um vendedor gritava na rua. Um cachorro latia. Em algum apartamento, um casal discutia. A minha casa, em vez disso, estava em paz. Pensei na noite em que Diego chegou orgulhoso, dizendo que tinha dado o salário inteiro para a mãe. Pensei na risada dele quando perguntei onde ele ia comer e dormir. Pensei na Dona Elvira entrando sem bater, certa de que meu teto também era dela. Já não senti raiva. Senti clareza. Tem mulheres que não vão embora porque acham que a porta está fechada. Mas às vezes a porta sempre esteve ali. Só que alguém colocou na frente uma mãe manipuladora, um marido cansado, um filho chorando, uma dívida falsa, uma culpa antiga. Eu também demorei. Mas abri. E quando abri aquela pasta, abri mais do que papéis. Abri os olhos. Desde então, na minha casa ninguém mais come do meu esforço enquanto me chama de exagerada. Ninguém mais dorme sob o meu teto enquanto endivida o meu nome. Ninguém mais ensina ao meu filho que amar é aguentar abuso com a mesa posta. Diego encontrou onde dormir. Dona Elvira encontrou como viver sem os meus cartões. E eu encontrei algo melhor. Minha casa. Minha voz. Meu filho em paz. E uma pergunta simples que mudou tudo. Perfeito. O que você vai comer amanhã e onde vai dormir hoje? A resposta finalmente já não era problema meu. Obrigado por ficar até o final.